Boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, da cidade de Franco da Rocha. O meu nome é Dinamara e vou dar continuidade da leitura da obra de Allan Kardec, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Vou dar sequência da segunda parte no capítulo 2, Espíritos Felizes. O tema, a senhorita Emma. E antes de iniciar a nossa leitura, vamos elevando o nosso pensamento, nosso coração a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a nossa mentora e guia, Mãezinha Genoveva, com seus anjos de luz, e agradecer pelas bênçãos de mais uma oportunidade de aprendizado na luz da doutrina espírita. Rogamos aos nossos mentores espirituais a intuição necessária para nós melhor refletir e entender os exemplos que a espiritualidade nos traz através da obra O Céu e o Inferno, e que possamos aprender e colocar em prática todos esses ensinamentos e caminhar respeitando a vontade do nosso Pai Celeste. Que assim seja, graças a Deus. A senhorita Emma. Em consequência de acidentes causados por fogo, faleceu a senhorita Emma após cruéis sofrimentos. Alguém se propusera solicitar a sua evocação na Sociedade Espírita de Paris, quando ela se apresentou espontaneamente a 31 de julho de 1863, pouco tempo depois da morte. Abre aspas e começa o depoimento da senhorita Emma. Eis-me aqui, ainda no cenário do mundo, eu que me julgava sepultada para sempre no meu véu de inocência e juventude. Salvar-me-ia o fogo da terra, do fogo do inferno, assim pensava eu na minha fé católica, e se ousava entrever os esplendores do paraíso. Minha alma tímida se apagava à expiação do purgatório, enquanto pedia, sofria e chorava. Mas quem dava ao ânimo abatido a força de suportar as angústias? Quem, nas longas noites de insônia e febre dolorosa, se inclinava no leito de martírios? Quem me refrescava os lábios sedentos, escaldantes? Eres vós, meu guia, cuja auréola branca me cercava, e eres vós outros espíritos caros e amigos, que vinham murmurar-me ao ouvido palavras de esperança e de amor. A chama que me consumia o corpo débil também me despojou das suas cadeias, e assim morri vivendo já a verdadeira vida. Não experimentei a perturbação. Entrei serena e recolhida no dia radiante que envolve aqueles que, depois de muito terem sofrido, souberam esperar um pouco. Minha mãe,
Minha querida mãe foi a última vibração terrestre que me repercutiu na alma. Como eu desejo que ela se torne espírita. Desprendi-me da terra como fruto maduro que se desprendesse da árvore antes do tempo. Eu não tinha sido tocada pelo demônio do orgulho que estimula as almas desditosas, arrastadas pelos êxitos embriagadores e brilhantes da juventude. Bendigo, pois, o fogo, o sofrimento, a prova que não passavam de expiação. Semelhante a esses brancos e leves fios do outono, flutuo nas torrentes luminosas e não são mais as estrelas de diamantes que me rebrilham na fronte, mas as áureas estrelas do bom Deus. Fecha aspas, Ema. Em 30 de julho de 1863, espontaneamente, o mesmo Espírito concedeu em outro centro, em Havre, a seguinte comunicação, abre aspas, e começa outro depoimento da senhorita Ema. Os que sofrem na terra são recompensados na outra vida. Deus é repleto de justiça e misericórdia para com os que aqui sofrem. Concede a felicidade pura e perfeita, que não se deveria temer os sofrimentos e tampouco a morte, se fosse possível aos pobres seres humanos saber os misteriosos desígnios de nosso Criador. Mas a terra é um local de muitas provações e frequentemente semeados de dores bem pungentes. Seja resignado se for ferido, e diante de Deus, que é o Criador absoluto, inclinai-vos pela sua bondade quando ele vos der um fardo pesado para suportar. Se ele vos chamar depois de grandes sofrimentos, se nenhum lamento ou murmúrio entrar em vosso coração, vereis como foram poucas essas dores e as penas da terra, quando percebereis a recompensa que Deus vos reserva. Bem cedo deixei a terra e Deus quis me perdoar e dar-me a vida daqueles que respeitam sua vontade. Adorai e amai de todo o coração para sempre a Deus. Acima de tudo, orai firmemente. É nisso que consiste o vosso sustentáculo aqui na terra, a vossa esperança, a vossa salvação. Fecha aspas, Ema. Então, nesse exemplo de espírito feliz, Kardec descreveu a senhorita Ema que ela teve um breve período de recuperação quando desencarnou, porque ela se empenhou, em caminhar
no bem, na paz e no amor da proteção divina. Ela orou, né, para Deus. Por isso, Kardec descreveu a senhorita Emma como um espírito feliz. Ela fez a sua passagem muito jovenzinha, ali pelos 15, 16 anos, e desencarnou padecendo gravemente em consequência de acidente causado pelo fogo, e que vamos aqui raciocinar que naquela época ainda não existia tratamento específico para esse tipo de acidente, né? E como tem nos mundos modernos. E que ela sofreu muito pelas dores, né, desse acidente, mas com disciplina, com fé, que quando ela foi evocada, ela demonstrou ser um espírito que passou pelas provas das dores com resignação. E ela fala aqui, né, na leitura, que a sua família era católica e que ela orava sempre acreditando no Senhor Deus. E também dá para entender aqui que ela acreditava no céu, no inferno e no purgatório. E que pelas provas que ela passou, que ela suportou, com paciência, ela afirma, né, que não teve nenhuma perturbação no seu desencarne e logo pôde vislumbrar a pátria espiritual e que foi socorrida pelos amigos caros, pela família espiritual. E foi importante para nós esse exemplo, né, que nós entendemos como a doutrina espírita ensina para nós, que não depende de nenhuma religião para que a gente possa chegar bem lá na pátria espiritual. Aprendemos que são as nossas boas obras que vai permitir que nós possamos retornar à pátria espiritual bem, sem perturbação, como a senhorita Emma, que ela pediu a Deus misericórdia pelo seu sofrimento sem revolta. O Espiritismo faz essa lição, né, traz essa lição para nós, que a gente não se revolte quando estiver passando pelas nossas provas, que muitas vezes foi o nosso próprio espírito que pediu, né, para nós essas provas ou as expiações, e que para nós encarnado, essas provas se tornam muito dolorosas. E o fardo parece
que é muito pesado, mas que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não nos dá um fardo que nós não possa carregar. E os nossos mentores espirituais, eles planejam um fardo, ou uma prova, ou uma expiação, que a gente possa passar por isso para o nosso processo de crescimento. E que nós, se nós aprender essas lições, nós vamos nos elevar espiritualmente e talvez se tornar um espírito feliz lá na pátria espiritual. Mas nós podemos também estar pagando algumas faltas que cometemos em vidas anteriores, ou até mesmo nessa existência, e que nós devemos suportar e aprender, ou até rever as mesmas lições para o nosso crescimento, e que quando essas dificuldades dessas provas for insuportável talvez para nós peça a Deus: Senhor, dai-me força para que eu possa passar por essa prova sem se lamentar, sem murmurar, e me ajuda a entender por que eu estou passando por isso. Como a senhorita Ema fez. Terminamos a nossa leitura de hoje. Vamos elevando o nosso pensamento, o nosso coração a Deus, emanando nossas melhores vibrações em favor daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais, que necessitam do amparo de Jesus Cristo. Que todos os espíritos sofredores possam caminhar com fé e esperança, e que a luz das correntes socorristas do espaço traga cura, e que na situação em que se encontrem sejam socorridos. Pedimos também que o nosso anjo de guarda esteja sempre ao nosso lado, nos protegendo e iluminando os nossos pensamentos, nos dando forças nos enfrentamentos dos nossos desafios, como lemos na leitura, adorando e amando de todo o coração e para sempre o nosso Deus. Vamos vibrar também pela harmonização do clima do nosso planeta Terra, nossa escola abençoada. Que a luz divina se faça presente pela humanidade e ilumine os nossos irmãos menos esclarecidos que espalham a violência. É nisso que consiste o nosso sustentáculo aqui na Terra. A nossa esperança é a nossa salvação. Que assim seja, graças a Deus.
Gratidão a todos que assistiram esse vídeo. Tenham todos um excelente final de semana. E até a outra leitura da obra O Céu e o Inferno aqui no canal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas e ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória e a misericórdia para sempre. Que assim seja, graças a Deus.